Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 78 e o versículo 1, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 78 e o versículo 1. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 78 e o versículo 1. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, que é para mim você dar ouvido à voz dele, meus irmãos. Para mim você escutar a voz dele, meus irmãos. Porque Deus fala comigo, com você, meus irmãos. E muitas das vezes você não dá ouvido à voz dele. Mas que nessa noite, meus irmãos, você aprenda a ouvir a voz do seu Pai. Que você esteja com ouvidos sensíveis para ouvir a voz do seu Pai. Porque, meus irmãos, Deus ele fala comigo, com você antes. Deus ele não pega a mim e você de surpresa não, meus irmãos. E Deus, quando usar, meus irmãos, os pequenininhos dele para mim, para você, que você dê ouvido, meus irmãos. Porque muitas das vezes Deus usa os pequenininhos dele e você não escuta. Você não dá ouvido à voz de Deus. Porque quando Deus pega o pequenininho, né, e usa para falar comigo com você, muitas das vezes você não quer escutar. Muitas das vezes você não quer dar ouvido à voz de Deus. Mas quando Deus usar, meus irmãos, um pequeno para mim, para você, para falar o que Deus quer, né, para entregar o que Deus quer falar comigo com você, que você dê ouvido, meus irmãos. Porque Deus ele não pega aí você de surpresa, não. Tudo que Deus vai fazer comigo, na nossa vida, ele fala antes. E quando Deus usar um pequenininho para falar comigo com você, que você dê ouvido, que você escute o que Deus quer falar comigo com você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você despreza um pequenininho que Deus usa para falar comigo com você. Você não dá ouvido. Mas que nessa noite você aprenda a dar ouvido. Quando Deus, né, usar um pequeno para falar comigo com você. Porque quando Deus quer falar, meus irmãos, ele usa quem ele quer. Mas quando Deus usar, meus irmãos, para falar comigo com você, usar um pequeno, que você não despreza a voz, né, a palavra de Deus. Que você escuta, que você dê ouvido à voz do Senhor. Porque tudo que Deus vai fazer, meus irmãos, comigo com você, que vai acontecer comigo com você, Deus ele avisa antes. Porque Deus não vai pegar você de surpresa. Então que nessa noite você aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do seu Pai. E quando ele usar um pequenininho para mim, para você, você dê ouvido, você escute. Porque Deus usa quem ele quer, meus irmãos. Deus ele usa aquele que ele quer usar. Porque muitas das vezes quando Deus usa um pequenininho para falar comigo com você, você não dá credibilidade, você não quer ouvir, você não dá ouvido. Mas que nessa noite você aprenda a ouvido a voz do seu Pai. Porque quando ele quer usar, meus irmãos, ele usa qualquer um. Usa quem ele quer. Mas quando ele quiser usar, né, o pequenininho para falar comigo com você dê ouvido, você escute. Porque Deus ele não vai pegar aí você de surpresa, não. Primeiro ele fala comigo com você. Mas que você aprenda a dar ouvido à voz do seu Pai. Você escuta o que ele tem para falar comigo com você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não quer dar ouvido à voz de Deus. Né? Mas Deus fala. Fala uma, fala duas, fala três. Você não quer dar ouvido. Mas que nessa noite você aprenda a dar ouvido à voz do seu Pai. E quando ele usar um pequenininho para falar comigo com você, que você dê ouvido, que você escute o que o seu pai quer falar com você. Porque ele não vai pegar você de surpresa não, meus irmãos. Ele fala antes comigo com você. E primeiro ele alerta a você. Porque ele não vai pegar você de surpresa. Ele fala comigo com você. Mas quando você não quer dar ouvido, meus irmãos, tem preço. Porque ele fala. Né? Mas chega uma hora que ele cansa de falar, meus irmãos. Porque quando ele fala, ele quer conserto da minha tua parte. Quando ele fala, porque ele requer algo de mim e de você. Então que nessa noite você aprenda a dar ouvido à voz do seu Pai. Você escute. Quando ele usar um pequenininho para falar comigo com você dê ouvido. Né? Você dê ouvido. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando Deus usa um pequenininho para falar comigo com você não dá ouvido. Né? Você não dá credibilidade ao pequenininho que Deus né, usa para falar comigo com você. Mas que nessa noite você aprenda a dar ouvido ao pequenininho. Aquele que Deus, né, quer usar para falar comigo com você. Você dê ouvido. Você escuta a voz do seu Pai. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria falar com meus irmãos também através de louvor. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei.
Eu te chamei, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. E onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, glória! Que nessa noite, meus irmãos, e você se permita, meus irmãos, ser usado, meus irmãos. Que você se deixe ser usado por Deus, meus irmãos. Porque enquanto Ele usa a mim e você, meus irmãos, Ele cuida de tudo que faz você chorar. Ele cuida de tudo que faz você sofrer. Enquanto Ele usa a mim e você, Ele sara as tuas feridas, meus irmãos. Ele passa o bálsamo dele nas minhas tuas feridas. Mas que eu e você se permita ser usado por Deus. Porque muitas das vezes Deus quer usar a mim e você e você não quer ser usado por Ele. Mas que você se permita ser usado, meus irmãos, por Deus. Que você faça o que o seu pai manda. Você entregue o que o seu pai manda. Quem quiser dar credibilidade para mim, para você, meus irmãos, que dê. Quem não quiser, é com a pessoa e Deus. Mas que você faça a nossa parte. Quando Deus mandar você entregar algo, você vai e entregue. Quando Deus mandar você fazer algo, você vai e faça. Porque Ele conta com os corajosos, não com os covardes, meus irmãos. Porque quando Deus quer usar, meus irmãos, a mim e a você, é eu e você e ponto final. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu e você se acha pequeno, e você acha que não sabe falar. Mas Deus é aquele, meus irmãos, que capacita a mim e a você. Deus é aquele que coloca a palavra na minha tua boca. E quando Ele quer usar a mim e a você, eu e você não vai falar o que a gente quer, não. A gente vai falar o que Ele quer. Porque é Ele que manda, meus irmãos. E é Ele que desmanda. E quando Ele quer usar a mim e a você, você tem que se deixar ser usado por Ele. E quando Ele quer usar a mim e a você, meus irmãos, o que você vai falar não é o que você quer falar. É o que Deus quer falar. Só que tem muita gente, meus irmãos, que não quer ouvir o que Deus quer falar. Quer ouvir o que convém para elas. Mas quando Deus quer falar, meus irmãos, é o que Ele quer falar. E quando Deus mandar você, meus irmãos, falar algo, que você fale. Que você não se cale. Porque Ele conta com os corajosos, meus irmãos, porque é os covardes que voltam. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que só querem ouvir o que convém para elas. Quando está no erro, né, no pecado, que Deus fala que quer conserto. Nem todo mundo quer, meus irmãos, ouvir o que Deus, né, quer falar. Aí diz que é mentira nossa, né, diz que a gente está mentindo. Mas que você entregue, meus irmãos, que você não tenha medo. Porque quando Deus manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza por mim e por você. Porque Deus, meus irmãos, Ele avisa antes. Ele fala conosco. Quando Ele requer algo de nós. Ele fala uma, fala duas, fala três. E que nessa noite você aprenda a ouvir a voz do seu pai. Você escuta o seu pai. Porque Ele não pega a mim e você de surpresa não, meus irmãos. Primeiro Ele fala com a gente antes. Ele fala conosco antes. Né? Quando Ele requer algo de nós, Ele fala. Só que Deus não vai ficar esperando o tempo todo por mim e por você. Deus não vai pegar um banquinho e ficar sentado esperando o tempo que a gente quiser. A hora que a gente quiser mudar. A hora que a gente quiser se consertar. Porque Ele fala, meus irmãos. Que quer conserto, Ele fala comigo e com você. Porque Ele nos conhece. E quando Ele quer que a gente, né, se conserte, quando Ele quer, né, fala com a gente, Ele usa, meus irmãos, os pequenininhos para falar com a gente. Só que muitas das vezes, quando Ele usa um pequenininho, a gente não dá credibilidade. A gente diz que é mentira. Mas que nessa noite, meus irmãos, e você aprenda a ouvir a voz do seu pai. Você escuta a voz do seu pai. Quando Ele usar um pequenininho para falar comigo com você escute. Porque Deus, meus irmãos, Ele não pega a mim e você de surpresa, não. Ele avisa antes. Então que nessa noite você aprenda a ouvir a voz do seu pai. Quando Ele usar um pequenininho para falar comigo com você dê credibilidade. Você escute o que o seu pai quer falar. Enquanto você tem tempo. Porque Deus não vai ficar esperando o tempo todo por mim e por você não, meus irmãos. Querer mudar, querer melhorar, não.
Porque chegou a hora que Deus cansa, meus irmãos, de falar comigo com você. Quando você não quer dar ouvido, meus irmãos, Deus ele cansa. Porque ele fala, meus irmãos, o que quer de mim, de você. Mas quando você não quer, meus irmãos, fazer o que o nosso pai manda, ele se cansa, meus irmãos. Chega a hora que ele cansa. E chega uma hora que quando você não quer, né, ouvir a voz dele, é necessário ele pesar a mão sobre mim, sobre você, meus irmãos. Para que você venha aprender a ouvir a voz dele. Para que você venha se consertar. Para que você venha sair do erro. Porque ele fala, meus irmãos. Ele dá oportunidade para você melhorar, para você mudar. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário ele pesar a mão. Porque quando tá tudo bom, meus irmãos, então aprende não. Mas quando Deus começa a apertar, meus irmãos, não tem esse que não sai do pecado. Não tem esse que não sai, né, da sujeira, da imundície. Não tem esse. Quando Deus começa a apertar, porque Deus sabe, meus irmãos, de apertar. E quando Ele quer, meus irmãos, né, tratar comigo com você, Ele sabe. Quando Ele vê que você tá rebelde demais, que você não quer mudar. Ele espera, meus irmãos, você mudar. Ele dá tempo. Mas quando Ele vê que você não quer, meus irmãos, é necessário Ele apertar. E quando o papai começa a apertar, meus irmãos, não tem esse que não mude. Não tem esse que não sai do pecado. Não tem esse que não é, que não sai do erro, né? Não sai do lamaçal, da imundícia. Não tem esse, meus irmãos. E nessa noite, meus irmãos, que você aprenda a dar ouvido à voz do seu pai. Que você não queira que ele pese a mão sobre mim, sobre você, para você mudar. Para você fazer a vontade dele. Para você ouvir a voz dele. Você escuta a voz do seu pai, né? Dê ouvido à voz do seu pai. Você não espera ele, né? Pesar a mão sobre mim, sobre você. Amém, meus irmãos? Que você seja um vaso obediente. Escuta a voz do seu pai. Porque ele só quer o melhor para mim e para você. E como pai só quer o melhor para o seu filho. E quando ele fala, meus irmãos, porque ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer que você siga o caminho dele. E não o caminho tortuoso. Porque o caminho tortuoso tem perigo. O caminho tortuoso leva você a perder a nossa salvação. E o caminho dele não, meus irmãos. É o caminho estreito. É o caminho sofrido. Mas é o caminho que leva você a ter a nossa salvação. Ter a nossa morada eterna. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter dado essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.